Já feriador Boa mesmo, noite. né? Boa noite, Gui. Todo mundo feriador, rapidão demais aqui. Acelera do pouquinho, tá muito frenética. Deixa eu ver aqui como é que tá o chat. Tá todo mundo tranquilo, pessoal? Deixa eu ver. Ó, ninguém no chat. Vamos chegar aqui, né? Boa noite, queridos do meu coração. Tudo fofo, hein, Rafa? Ah, quando tem feriado, eu sou a fofura em pessoa, Amanda. Gente, o negócio é ter feriado toda semana. Esse negócio de semana de 5 dias e só descansar 2, e mal, tá caído, tá caído. Professor, eu pedi para, quando voltou às aulas, eu falei assim, nossa, mas podiam estender as férias até o Natal. E adivinha que ano que era? Gui, assim, pra Que mim, era assim, 2020. esses 2 anos de pandemia podia ter sido férias para todo mundo, assim, sabe? Garantir aí, todo mundo tem salário garantido, quem está estudando vai estudar na medida do possível, tranquilo. Tá? Para mim era isso, assim, ó. Vamos tirar um aninho para descansar, galera. Nós estamos produzindo muito. Mas ninguém emenda isso daí não, né, Gui? Isso é uma boa. Né? Eu pedi para emendar, mas veio a coisa errada. Não era desse jeito que eu queria, não. Eu também não. Ô, Amanda, você vai pegar 2 bebês de uma vez só? O que é isso, Tô Amanda? com eles agora. Que Você bebês não são viu eles esses, chorando Amanda? no fundo, não? É da minha irmã. Ela foi pro hospital e me deixou aqui com essas 2 crianças. Minha filha. Amanda, vai ser um feriado longo. O que sua irmã tem? Ela não tem nada. Quem tem é o marido dela, que resolveu inventar a doença. Ele não tem nada. Ele foi lá porque ele queria matar serviço, velho. Ele não tem vergonha de fazer um negócio Faz desse, não. sentido, faz sentido. Dá atenção. Ó, seu cunhado te sacaneou aí, ó. Exatamente. Porque, ó, um bebê, eu ia falar que é osso. 2 é dureza. Gêmeos, ou seja, da mesma São idade. 2. E É de loucura. cola ainda, os 2. Minha filha, ó, você tem mochila aí? Não. Ó, se você tiver uma mochila, já coloca eles encaixadinhos assim, ó. Pá. Sabe assim, aí vai só balançando. Filha, eu não quero nem pensar nisso, Armando. Não quero nem pensar. Boa sorte, ó. Tá? Tamo aí com você. O Gui depois vai chegar aí pra te dar uma força, vai colocar os meninos pra assistir Naruto. Rapidinho, ele fica calmo. Ah, vai entender a legenda assim. Mas é aquelas luzes piscando, já tá bom, é bebê mesmo. Vai ficar assim, ó. Tudo assim, ó. Estrábico. Estão gostando da galinha pintadinha. Nossa, galinha pitadinha é um caminho sem volta, mano. Toma cuidado. Porque uma hora que começa, nunca acaba. Quando eu tô falando nunca Tá acaba. o dia inteiro já ouvindo isso. Minha filha. Eu achei que Galinha Pitadinha tinha acabado há muito tempo. Porque eu lembro disso aí há muitos anos atrás, mas você não tá com entende o força que até hoje. É paz no coração, chama galinha pintadinha, meu filho. Sabe assim, você dá aquela respirada e coloca uma galinha pintadinha, mas o problema é que nunca acaba. Amanda, a galinha pelo menos dá para estudar. Então tá suave. Então, beleza. Se a gente ouvir, então, a galinha pintadinha é a Amanda, viu, galera? Ela fazendo pergunta. Vou começar aqui. Vamos lá. Enquanto a Amanda, né? Senão a gente vai prolongar isso muito na vida da Amandinha. O Gui não quer ajudar ela com o Naruto da vida, ó. Os meninos vão ficar lá. Pessoal, olha em que momento que eu estou aqui do nosso processo de conteúdo, tá bom? Estava contando para vocês que a gente estava no primeiro reinado. Então eu fiz a independência, né, 1822. Isso aqui era para ser um 8. E aí, desse 1822, a gente estudou o primeiro reinado. Aí a gente fez um corte que foi a abdicação do Dom Pedro I. E aí a gente criou um período que é um período duvidoso da história do Brasil, que é um período que a gente não é nem império e a gente também não é uma república propriamente dita. Então a gente aprendeu a chamar esse período de regência. Esse período da regência, eu pontuei para vocês, que foi o primeiro movimento em que o brasileiro, se autogovernou. O que é isso, se autogovernou? Ele teve a experiência de poder controlar o seu próprio destino aí.
Ô, gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu nem perguntei isso, né? Oi, Tô oi, ouvindo bem. oi. Eu tô ouvindo bem, no caso. Então, que bom, bom, bom. Se estiver ruim, vocês me avisam. E aí, pessoal, nessa experiência, o que eu apontei para vocês coisas importantes? Primeiro, o brasileiro está se governando. Mas quando eu estou falando brasileiro se governando, o que eu apontei na última aula foi falar sobre a elite brasileira. Então, essa elite brasileira, ela estava organizada em dois grandes partidos, né? No primeiro momento, foi o Partido Brasileiro e o Partido Português, né? E aí, com a abdicação de Dom Pedro I, eles se reorganizam nos chamados liberais moderados e liberais exaltados. Eu coloquei aqui como ponto final, e acho que isso é importante para a gente ter na nossa vida, que a ideia de liberalismo passa por um liberalismo que não é só econômico, igual a galera está acostumada a falar hoje, mas sim um liberalismo político, na ideia de que eu tenho que ter liberdade e garantia de direitos básicos para todo mundo. Eu terminei mais ou menos a nossa aula falando sobre isso. E aí, agora eu vou mostrar para vocês alguns dispositivos. Pessoal, eu vou ser um pouco rápido nisso, porque isso daqui é só um detalhe, mas é um detalhe que eu acho importante, mas assim, não fica pirando nisso. É só para vocês entenderem o processo de como que ali aconteceu. Que o processo é esse? Quando a gente começa a ver o período regencial acontecendo, o que vai acontecer que é muito significativo, pessoal? Muito significativo. O poder no Brasil, ele era todo centralizado na figura do rei, que era o imperador, que no nosso caso era o Dom Pedro I. Quando a gente entra nesse período chamado regencial, a gente precisa lembrar que o Brasil, né, ele era composto de várias elites. Até hoje, né, pessoal? Você tem ali uma elite que é uma elite lá do Nordeste, você tem uma elite que é uma elite paulista, você tem uma elite que é uma elite mineira, você tem hoje, né, você tem uma elite ali, aquela galera do boi, que está ali naquela região do Mato Grosso do Sul, chegando ali na beirada do Amazonas. Você tem uma elite do Amazonas. Naquela época não eram tantas elites, mas essas elites existiam. Então, por exemplo, eu vou pontuar algumas que são importantes. O Nordeste tinha sido, no Brasil colônia, a maior elite que a gente tinha. Então, você tinha um resquício, né, um resto dessa elite, que ficava lá no Nordeste. No Sudeste, nós tínhamos aqui também uma certa elite, e essa certa elite ela foi criada pelo próprio Dom João. Foram os caras que articularam a independência, foram os caras que estavam articulando as políticas econômicas do Brasil. Aqui, né, no Sudeste, no caso, né, vai ser Minas Gerais e Rio de Janeiro, principalmente, era uma elite mais forte. Daqui a pouco São Paulo desponta, porque a gente vai falar do segundo reinado com o café. No Sul, você tem uma elite que está vindo ali da produção de gado, né? O charque era muito importante, o gado era muito importante enquanto tração, enquanto economia mesmo, né? E, por último, carne, mas também era importante. Então, essas elites, né, brasileiras, de maneira geral, elas começam a disputar o poder. E como o período regencial é um período de autogoverno, em que os brasileiros estão se governando, o que vai acontecer? O que é tão importante, pessoal? O poder do Rio de Janeiro, ele começa a dar poder para essas elites. Então, essas elites, passo a passo, vão ganhando poder, galera. E quando eu estou falando ganhar poder, é literalmente ganhar poder. Por exemplo, uma coisa importante. Só um segundinho, galera. O que é ter mais poder aqui, pessoal? Ter mais poder aqui é, por exemplo, que é a Guarda Nacional. O que é a Guarda Nacional? Olha que troço bizarro que é a Guarda Nacional. Na Guarda Nacional, qualquer pessoa rica podia pegar os seus trabalhadores e transformá-los num pequeno exército para manter o poder daquela região. E essa pessoa rica, ela automaticamente ganhava o título de coronel. Vocês entenderam? Quando a gente pensa em algumas cidades aqui de Minas, tá? Tipo Coronel Fabriciano, Coronel Tibúrcio, Coronel Timóteo, essa galera toda que a gente ouve falar aqui em Minas, que era coronel, na verdade, eles nunca tiveram uma patente do exército, no sentido que eles entraram no exército e ganharam. Com a criação da Guarda Nacional de 1831, qual foi a ideia dos caras? O Brasil não tinha exército. Para não gastar dinheiro com o exército, eles deixaram as pessoas ricas montarem pequenos exércitos e defenderem aquela região.
E essa pessoa automaticamente ganhava o título de coronel. Ele não tinha uma carreira militar, tá bom? Ele ganhou o título porque ele tinha dinheiro e montou uma guarda. É por isso que a gente vai ver daqui a pouquinho também no Brasil República que esses coronéis, eles tinham os poderes dentro da cidade. Eu vou usar uma referência ruim, mas eu espero que vocês entendam. Teve uma novela que chamava... agora eu esqueci o nome da novela. Não... É uma novela que tinha um cadeirudo, gente. Calma aí. Eu vou dar um Google aqui. Roque Santeiro, tá bom? O Roque Santeiro não tinha cadeirudo, mas vai servir pra gente. Na novela do Roque Santeiro, tem um cara lá que ele se torna coronel. E ele se torna coronel da cidade por quê? Porque ele tem dinheiro. E aí ele faz essa guarda montada da cidade. Tá bom? Isso é recorrente para a gente entender até o interior do Brasil até hoje. Aqueles grandes fazendeiros, latifundiários que têm o poder de uma região, eles são esses caras que podiam ter um bando armado, que era um bando legalizado dentro do Brasil. E isso está fazendo o quê? Dando poder para que uma elite dentro de cada região possa defender seus próprios interesses. Entendem o quanto que isso isso é dividir o poder, em vez de centralizar o poder? Ou não? Sim, não. Essa novela chamava Tieta, tá bom? Aqui tinha um cadeirudo. Nessa novela chamada Tieta também tinha um coronel e várias outras dessas cidades. Ou será que era Indomada? Era Indomada. Indomada. Vocês não assistiram, né, gente? Desculpa as referências. Agora, próximo ponto. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Com a Guarda Nacional, eu garanto com que o Poder Executivo seja dividido. Em 32, eles vão dividir o chamado Código de Processo Criminal. O Código de Processo Criminal, ele meio que acaba, eu vou tentar dar um exemplo bom para vocês, ele meio que acaba com a ideia do Superior Tribunal Federal. Então, qualquer coisa da justiça tinha que ser resolvida no mesmo lugar em que aconteceu o crime, ou a instância, ou a chamada. Então, por exemplo, hoje a galera vai levando em níveis até o Superior Tribunal Federal. Naquela época também era, até que veio essa reforma do Código Civil, do Código de Processo Criminal. Com a reforma do Código, as questões internas daquele município eram resolvidas no próprio município, porque a instância de poder judiciário fica dentro do município. Então, eu já dei o poder executivo para cada região. Agora, eu começo a dar o poder judiciário. E em 1834, eu dou o poder legislativo. Então, todo município, ele agora pode legislar sobre ele mesmo. Então, com esse processo, eu consigo garantir total autonomia do município e da região diante do governo federal. O Brasil levou muito a sério a ideia do federalismo. Então, essas elites meio que começaram a se separar. A gente ficou, naquele momento, bem parecido com aquelas leis que eu dei de exemplo, dos Estados Unidos, em que cada estado tem um processo próprio. Só que o que aconteceu? Na medida em que essas elites começam a ganhar poder, elas começam também a disputar poder interno. E por que eu estou chamando de disputar poder interno? Porque a partir do momento em que eu sei que, por exemplo, Minas Gerais tem total autonomia sobre o que acontece em Minas Gerais, as populações mineiras começam a cobrar com que sejam resolvidas algumas pendências. E é nesse momento que o Brasil explode de revoltas. E essas revoltas estão pedindo o quê? Por exemplo, a cabanagem aqui, ela está falando assim, olha, a gente não quer morrer de fome. Então, na hora que a galera aqui do Grão-Pará, a Balaiada tem um pouco disso também, dessas regiões aqui, eles falam assim, olha, todo o poder de decisão está na mão dos caras aqui dentro. Eu não preciso discutir com a galera do Rio de Janeiro mais. Eu posso só discutir com a galera do Grão-Pará. Então, por que vocês não resolvem o problema da fome? E aí a população pobre começa a se juntar e a querer tomar soluções. Se não vai ser por bem, vai ser por mal. E aí faz uma revolta gigantesca aqui. No Maranhão tem alguma coisa parecida. A Sabinada tem uma questão de mando. A galera aqui da Bahia, a elite baiana, não aceitou ter que lutar pelo Brasil aqui no Sul. Então, eles fizeram uma revolta em nome disso. Tem uma outra muito legal na Bahia que a gente vai falar hoje também.
que é a revolta dos malês. E aí, pessoal, a gente começa a ter uma grande reação das próprias populações e das próprias elites entrando em discordância com elas mesmas dentro desse processo. E isso que vai levar a um processo de caos total dentro do Brasil. Eu acho que é um caos maravilhoso, porque a galera está discutindo direito, né? Só que as elites que estavam no controle não gostaram disso. Então eles vão acabar com esse processo. Eu vou dar uma passada rápida nas revoltas. Essas revoltas não costumam cair, tá, gente? É só para vocês saberem que elas existem. Então, por exemplo, pessoal, a primeira delas foi a cabanada, tá bom? Qual que é a grande questão da cabanada? A cabanada é uma revolta das elites, tá bom? Que queriam de qualquer jeito, é uma elite lá de Pernambuco, de Alagoas, que eles queriam defender a grande propriedade. Por quê? Porque se a população daquela região está ganhando mais poder, a chance deles violarem a ideia da propriedade é muito fácil. Principalmente quando tem uma população pobre que entende que ela também precisa ter direito. E aí essa população começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. As elites falam, opa, vamos defender o que é nosso. E aí o que eles começam a fazer? A massacrar essa população. Mas essa população, tudo bem? Ela tinha força. E como que ela começa? No primeiro momento, na cabanada, esses caras queriam só a volta do Dom Pedro I, queriam trazer o Dom Pedro I de qualquer jeito. E eles começam a articular um movimento. Só que a elite, pessoal, ela nunca tem força de fazer esse movimento sozinha. Então, o que ela começa a fazer? Começa a agremiar uma população pobre. Fala assim, vem lutar com a gente, não. Só que quando essa população mais pobre entra no movimento, entende que é um movimento de reivindicação, essa população pobre começa a reivindicar o que elas precisam. Comida, casa, condições básicas, direito. Só que na hora que a população rica, né, que é a elite rica de Pernambuco e Alagoas, começa a ver essa população pobre querendo direito, eles saem fora do movimento. Só que essa população pobre não sai, eles continuam o movimento. E aí essa elite vai ter que aceitar todo o rolê para poder destruir a população pobre. O que é muito parecido com o que vai acontecer com a cabanagem, tá bom? A cabanagem, ela tá lá no Grão-Pará, que é bem do lado. Então olha aqui, pessoal, só voltando no mapa. Eu tô aqui em Pernambuco, Alagoas, e eu vou aqui pro Grão-Pará, tá bom? Então aqui, ó, nessa região tem a cabanada, aqui eu tenho a cabanagem. A cabanagem, ela tem uma questão que é muito popular. E o que eu estou chamando de ser uma questão muito popular, pessoal? A população pobre da cabanagem é uma população literalmente expressiva, tá bom? E essa população de indígenas, de negros, mestiços, escravos, ex-escravos, pobre, que eram chamados de cabanos, tá bom? Porque eles moravam na beira do rio, em umas condições muito precárias, eles falam assim, olha, se agora o governador do Grão-Pará, né, que chamava presidente de província, ele pode decidir sobre isso, nós queremos que ele decida. E aí eles se juntam e fazem uma revolta gigantesca, a coisa mais linda do mundo. E aí vem uma questão muito importante. Como essa elite ela já estava se organizando executivamente, juridicamente e né, legislativamente, eles pegam e eles dão total poder para o massacre sobre essa população. A gente costuma falar que quase 30%, 25% da população da província foi morta nessa revolta. Gente, 1/4 da população foi morta. 30 mil pessoas. Por quê? Porque esses caras, e olha que a gente tá falando da galera que foi morta, não da galera que se revoltou. Alguns caras chegam a falar que eles tiveram aí um alcance de 60 mil a quase 100 mil pessoas fazendo uma revolta desse processo. Tá bom? Que era muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. E a gente não consegue dimensionar o poder disso. Só que como agora esses caras ali dentro, eles têm total poder sobre a província, eles descem uma porrada e nada acontece com eles. Nada acontece com eles. E esses caras queriam fazer o quê? Lutar contra a desigualdade. Algumas pessoas gostam de falar que eles tinham um programa de reforma agrária, etc. e tal, mas a gente, enquanto estudioso, nunca conseguiu confirmar nada disso. Então, é melhor a gente imaginar que é uma luta contra a desigualdade, sem nenhum grande programa político, tá bom? Essa daqui é a minha preferida do período regencial. Se eu fosse vocês assim, ia gostar também. Qual que é o rolê da revolta dos malês? Ela não tem a ver com essa questão jurídica, nessa questão legal, nem essa questão executiva de ter coronel. A revolta dos malês é uma revolta maravilhosa, porque é uma revolta que acontece de negros, escravos, escravizados, islamizados, dentro da Bahia. Olha que legal, galera. Você tinha ali, naquele processo de escravização,
os portugueses começam, né, a escravizar várias populações, seja na costa africana, seja no Brasil, e eles começam a trazer populações para o Brasil, né? Foi aquele sequestro gigantesco. Naquele sequestro, eles acabaram trazendo populações que eram islâmicas. E essa população islâmica, eles têm uma coisa muito interessante, que é a identificação. Então, a religião islâmica, ela serviu como parâmetro de aglutinação. Os caras, eles se uniam pela religião. E esses negros, né, islamizados, alguns deles livres, alguns escravizados, como eles eram todos da mesma religião, eles tinham o uso do árabe como comum. Não sei se vocês sabem, mas para o muçulmano, o árabe é fundamental. Todo muçulmano precisa ler e escrever e falar em árabe. As orações do islamismo são em árabe. Então eles conseguiam se comunicar numa boa, apesar de serem inclusive de grupos étnicos diferentes, mas a religião unia eles. Então eles conseguiram articular uma revolta dentro do Brasil para transformar a Bahia num reduto islâmico e escravizar todo mundo que não fosse islâmico. Na verdade, eles iam dar opção. Se você não fosse islâmico, beleza, mas você ia ter que pagar imposto. Se você se islamizasse, não precisava pagar imposto. E aí, a galera que não concordasse, né, e quisesse fazer qualquer reação, ia ser escravizada por eles. Esses caras começaram uma revolta, tá bom? Uma revolta muito legal, porque o Islã vai ser o carro-chefe para poder organizar, para poder motivar, e essa revolta fracassa, mas a ideia dela é muito maravilhosa. Essa revolta ganhou de todas. Imagina, a Bahia podia ser islâmica hoje. Ia ser interessante. Ela é chamada de Malês, tá bom? A gente tem alguns indícios de que a mãe do Luiz Gama, Luísa Maim, teria participado dessa revolta, tá bom? A gente vai falar do Luiz Gama quando a gente falar de escravização. A gente vai fazer o blocão geral e aí eu vou falar desses nomes. José do Patrocínio, André Rebouças, Luiz Gama, tá bom? Tem o Dragão do Mar, tem outros caras aí super importantes que a gente vai acabar trabalhando. Fechou? Tranquilo. Gente, vocês estão aí? Tem alguém aí? Todo mundo foi ajudar? Ah, ufa. Achei que todo mundo tinha ido ajudar a Amanda lá com os bebês. Tomara que não seja o dela que tá chorando aqui, que tem umas crianças chorando aqui. O dela são dois, hein? Então, se tiver assim, aí é o dela. Né? Os eu dela. não respondi rápido porque um vomitou na roupa, né? Aí demora pra trocar enquanto o outro chora. Então não é dela, não. Não. Ô, Amanda, força. Coloca eles pra ver a aula aí, ó. Hoje não tem nada assustador, não. Pessoal, mais uma aqui, tá bom? Essa também acontece na Bahia, que é a chamada Sabinada. Ela é chamada Sabinada porque ela é liderada por esse cara chamado Francisco Sabino, tá bom? Qual que é o grande lance? A Bahia estava passando por questões econômicas desde quando ela deixou de ser a capital do Brasil, tá bom? E além dessas questões econômicas, esses caras estavam obrigando a população baiana, em idade de maioridade, a lutar lá no sul contra os farrapos. Eu já vou chegar na revolta dos farrapos, ou a farroupilha. Esses caras não queriam para lá porque eles achavam que era meio ser trair e tal, né? Lutar contra uma outra elite, eles não tinham nada a ver com a coisa. Quando recebe a ordem, né, lá do Rio de Janeiro, que eles teriam que lutar, eles aproveitam essa questão econômica, somam com essa recusa em lutar lá no sul e fazem uma grande revolta. Essa revolta, qual que era a grande questão? Eles falam assim, olha, a gente não vai lutar, a gente vai ficar em revolta, a gente vai tomar o poder até o dia em que o Dom Pedro II tomar o poder de novo aí no Brasil. Porque a gente não concorda com esses mandos, a gente não quer se meter nesse rolê todo seus aí, não. Foi uma revolta com uma ampla participação, tudo bem? Só que o Rio de Janeiro não gostou muito disso, não. Porque quando a galera estava só quebrando pau internamente, cada província resolvia o seu problema ali. Quando esses caras começam a reagir às ordens que estão vindo lá da capital, aí o Rio de Janeiro fala assim, agora tá errado, irmão. E aí eles mandam uma galera para lá, que desce a porrada, expulsa um tanto de gente. Eles chegaram, tá, gente, entre 37 a 38, a proclamar a república. E esperar que eles iam ficar em república, né, como governo, até a chegada do Dom Pedro. Essa aqui no cantinho, essa bandeira azul, branca e azul, foi a bandeira que eles escolheram para a República Baiana. Baiense, desculpa. Bonito, né? Beleza? Deu errado, eles são massacrados também. Essa daqui, pessoal, é a balaiada. A balaiada acontece no Maranhão.
Pessoal, só voltando aqui também, tá? Se vocês olharem no mapa, olha aqui, Grão-Pará teve a cabanagem. A Balaiada está bem aqui ao lado, que está bem do lado dos cabanos aqui. Você tem uma situação de pobreza do Brasil que já vem se arrastando há décadas e há séculos, tá bom? E isso levou a gente a fazer isso nos levou a fazer várias revoltas. E aí eu vou retomar mais uma coisa que eu tinha falado lá no Brasil Colônia. Pessoal, não existe esse negócio de que o brasileiro é de boa, tá? Isso é uma historinha para a gente dormir. A gente sempre fez revolta, a gente sempre lutou contra isso. Tá bom? Algumas vezes com muito mais força, outras com menos, mas a gente sempre lutou. Não caiam nessa conversinha mole. A nossa balaiada, ela vai ter esse nome por causa de um dos líderes da revolta, que é esse cara aqui, ó, Manuel dos Anjos Ferreira, conhecido como Balaio, porque ele produzia balaio mesmo, tá, gente? Todo mundo sabe o que é balaio, né? É aquela cestinha que vende no Mercado Central. Sabe quando você entra no Mercado Central? Antes de chegar na parte dos bichos, tem um tanto de coisa de palha, aí tem uns balaios lá, tá bom? Eu achei que o cara não sabia falar direito, ele vendia baralho, só que ele escreveu errado. Não, Gui. Não, Gui, nada a ver, tá bom? Ô, Gui, eu não sei quando que chegou o baralho aqui no Brasil. Você teve aí uma ideia boa, assim. Baralho já existia há muito tempo, tá? Mas eu não sei quando que ele chegou aqui no Brasil. Vou dar depois uma pesquisada nisso. E aí, pessoal, esses caras, eles vão reagir muito a uma questão também de pobreza, de desigualdade, e eles têm uma questão econômica muito delicada, porque a região do Maranhão era uma das principais produtoras de algodão. E nesse momento do século XIX, em que estava se necessitando muito de algodão para a produção de roupa, esse tipo de coisa, os Estados Unidos, né, começam a produzir muito algodão, muito barato, e já quase produziu tecido. E aí o Brasil entra numa crise, o Maranhão, desculpa, né? Entra numa grande crise econômica, e isso vai motivar essa galera para ir para lá. Tem uma série de caras que entram nisso aqui porque eles queriam disputar o poder dentro do Maranhão, que é uma história bem delicada. Peguem a parte da desigualdade social. Esses caras ali, né? Eles vão ter um apoio inicial de uma pequena burguesia. Essa pequena burguesia, que eram os liberais, eles eram chamados de bem-te-vis, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tem os bem-te-vis e os saquaremas. E aí, esses caras aproveitam dessa pobreza, dessa crise econômica e usam essa população como massa de manobra. Vocês entendem o conceito de massa de manobra? Ou não? Não? Sim? Mais ou menos. Mais ou Mas, menos? se você puder explicar? Eu vou explicar, Gui. Vou tentar dar uns exemplos bons aqui. Ah, Gui, você assistiu aquele Sete Pecados Capitais da Netflix? Uns pedaços, mas já ouvi falar. Então não vai dar certo, não. Ah, mas vamos lá, Gui. Pensa no Não era um nosso Naruto. anime? Sete É um anime. Pecados? É, esse aí. Ah, sim, esse eu assisti. Você assistiu? Eu também assisti. Muito bom. Assim, eu achei umas partes um pouco pesadas, mas tudo bem, assim. Aquela menina que é um anjo, assim... Eu acho melhor dormir parado. Foi por isso que um dos motivos que eu parei de ver, porque não dá. No primeiro episódio já começa. Enfim. Mas, enfim. Nesse desenho, assim, vários desses animes têm isso, né? O que eles fazem? Tem sempre uma tropa que é ou o cara melhor, ou o grupinho melhor. Só que sempre tem uma galera que quer ser do grupinho melhor e nunca consegue. Então, o que eles fazem? Sempre que tem um grande problema, eles mandam os piorzinhos na frente. E eles falam assim, vai lá para você treinar, e aí você vai ficar tão bom quanto eu sou, etc e tal. Esse tipo de estratégia de que eu mando os fraquinhos primeiro e depois eu venho com a porrada toda é o que a gente chama de massa de manobra. Isso acontece muito, 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 muito em revolta ou em manifestação. As manifestações que estão acontecendo agora, elas têm um pouco desse componente, mas eu não sei se eu consigo ver eles claramente. Mas é mais ou menos a gente imaginar o seguinte. Imagina que a gente está pensando numa revolta. A gente vai acabar com o INEP, acabar com o Enem, e todo mundo vai entrar na universidade. E aí a gente faz esse discurso. E a gente consegue, sei lá, 100 mil pessoas para ajudar a gente a fazer isso. Só que a gente é um núcleo que está pensando sobre isso. Aí o que eu faço? Eu uso esse discurso e falo assim, ó, esses 20 mil aqui vão atacar o banco. Para quê? Porque a gente precisa de dinheiro para comprar arma. Aqueles outros 20 mil atacam um quartel para a polícia ficar preocupada.
E esses outros 60 mil que sobraram, a gente vai direto para a porta do INEP. O que eu estou fazendo? Eu estou usando essa população que acredita em mim como massa de manobra para usar a força dela para o que eu quero. Então, depois de destruir o INEP, por exemplo, eu falo assim, olha, agora a gente vai destruir, sei lá, não sei o que a gente pode destruir mais. Ah, vamos destruir o BH Shopping. A gente vai destruir o BH Shopping. E aí, a gente, enquanto grupo pensante e líder do movimento, começa a manipular aquele processo para que aquela população que está dentro de um único espírito seja feita, seja sempre um instrumento do meu poder. É uma massa de manobra. Porque como é muita gente, por mais que a polícia tente impedir, vai ter muita gente ali para morrer. Então eu consigo negociar e usar essa força para bater de frente. Isso aconteceu no Brasil em 2013, muito claramente, quando a gente tinha uma série de manifestações, etc. e tal. E com essas manifestações, alguns grupos conseguiram liderar essa população. E ao liderar essa população, começa a usar essa população como massa de manobra. Um exemplo do que aconteceu com isso foi o MBL. O MBL, ele viu esse movimento nas ruas de 2013, começou a liderar algumas pequenas coisas e até hoje usa essa população como massa de manobra. Então, aquelas manifestações do dia 7, não, dia 2 de outubro, eu acho, que foram convocadas pelo MBL, a população que foi ali foi uma população que é fiel ao MBL desde 2013, que está sendo usada como massa de manobra. Então, os caras saíram de um movimento de rua popular para virar deputado, para virar senador. E isso é usar essa população como manobra, tá bom? É só você imaginar, Gui, aquelas equipes que a gente nunca sabe quem são, ou que a gente até gosta um pouquinho do Naruto, que sempre sai em combate, mas quem resolve tudo sempre é o Naruto no final, entendeu? Ou é o Naruto procurando o Sasuke. É só isso. Entendi. Entendeu? Tipo assim, é uma galera que vive na... É igual a Quarta Guerra Ninja. Metade do povo morre só para um cara resolver a guerra. Perfeito. É isso aí, Gui. Ótimo o seu exemplo. Ficou bem melhor do que o meu, inclusive. Você entendeu perfeito aí. E aí, o que acontece, pessoal? Na balaiada, a gente já tem a introdução do Luiz Alves de Lima e Silva. Que cara foi esse, pessoal? Esse cara é o único duque que o Brasil teve. É o Duque de Caxias, tá? O Brasil nunca teve nenhum outro duque que não ser esse cara aqui. Esse cara era comandante do exército e ele fez manobras de repressão extremamente violentas. Ele seria o BOPE do dia de hoje. Lembra aquele... aquela invasão... A Amanda tá chocada. Aquela invasão que teve na favela Jacarezinho no meio desse ano, em que a policial entrou e saiu matando geral, é o que o Duque de Caxias fazia. E ele começa a ser condecorado e a ganhar vários prêmios dentro do Exército Brasileiro por isso, por reprimir revoltas de população pobre com extrema violência, o que fazia com que essa população desanimasse do processo. Tudo bem? Eu vou falar dessa daqui, mas eu não gosto dela, tá bom? Eu não gosto muito do Sul. Eu acho a galera do Sul chata. E o que foi essa revolução, ou a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, ou Revolta Farroupilha? Aí vai chamar o nome que vocês quiserem. Isso daqui virou uma minissérie que foi inspirada num livro... Opa! Que foi inspirada em outro conjunto de livros, tá? Eu vou explicar todos eles. Tem um cara do Sul, muito legal, que ele se chama Érico Veríssimo, tá bom? Ele tem um filho muito legal que chama Luiz Fernando Veríssimo. O Érico Veríssimo, ele escreveu vários livros contando sobre esse acontecimento do sul do país. Esse acontecimento do sul do país, ele é fundamental para entender o sul, tá, gente? O que é a Revolução Farroupilha? A galera rica do sul, que era uma galera que ganhava dinheiro com gado, com charque, com sal, eles fazem o quê? Eles entendem que essa liberdade deles ia dar mais dinheiro para eles, só que o governo federal acaba fazendo pequenos acordos que deixam com que o sal encareça, que o gado do sul não seja tão competitivo. Então começa a entrar gado de outras regiões, como da Argentina e do Uruguai, e eles começam a ficar bravíssimos, porque eles estão perdendo dinheiro. E aí essa elite econômica do sul junta os seus vaqueiros ali e começa a fazer uma revolta. E os caras vão lá e se separam do Brasil. Essa daqui é uma das maiores revoltas que a gente tem. Ela dura 10 anos, de 35 a 45. E esses caras separaram, tá bom?
principalmente o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi o primeiro. Ele se separou do restante do Brasil, virou um país à parte. Depois Santa Catarina também se juntou, tá bom? E aí eles fundaram duas repúblicas, a República do Piratinim, tá bom? Que é o Rio Grande do Sul, e a República Juliana, que é Santa Catarina. Deu errado, tá? Mas esses caras conseguiram montar barricadas, eles conseguiram montar um sistema econômico, eles mantiveram, pessoal, o Brasil igualzinho, escravização, mantiveram eles no poder, mantiveram todo o sistema econômico, mas, tudo bem? Eles estavam num país separado, oficialmente. É o desejo deles até hoje. Esses caras, eles só vão ser derrotados 5 anos depois que o Dom Pedro II chega ao poder. E quem derrota eles foi aquele mesmo cara ruinzão que eu acabei de falar para vocês, que é o Duque de Caxias. É exatamente pela vitória sobre essa população, chamada de farrapos, e aí muito cuidado, que ele ganha o título de Duque de Caxias. Por que eles são chamados de farrapos? Porque os caras que lutavam pelos farrapados. Mas eles não são os caras que estão promovendo a revolta. Esses são os caras que estão lutando pelos riquinhos. Tá bom? Tem outro fato importante. Assim. Eu não sei onde que a Marisa está com o conteúdo, mas tem uma mulher aqui muito importante que luta, tá? A favor do Rio Grande do Sul, infelizmente, mas ela é muito legal, que chama Anita Garibaldi. Ela ganha esse nome porque ela casou com esse cara chamado Giuseppe Garibaldi. O Giuseppe Garibaldi, ele era um cara que veio lá da Itália. A Itália estava passando pelo seu processo de formação de país. Esse Itália vem para o Brasil, chega no Sul, casa com a Anita Garibaldi, ela tem uma filha, inclusive, se não me engano, uma ou duas. Eles se casam, ela adota o sobrenome dele, ela luta junto com ele na revolta, nessa Guerra dos Farrapos, né? E esse cara volta para a Itália e ajuda a unificar a Itália e fazer o país da Itália. Esse é um cara bem internacional, assim, bem guerreirão, assim. Ele não é um cara tão legal, mas ele é um cara que lutou pra caramba. E esse cara aqui, ó, Bento Gonçalves, tá bom? É o grande líder da República do Piratinim. Tá? Se vocês forem ver, a série chama A Casa das Sete Mulheres, que é baseada nos livros do Érico Veríssimo, que chama O Tempo e o Vento. Vocês não vão ler, né? Ele é meio chatinho. É República do quê? Piratinim. É o nome do rio que tinha na região. Ah, sim. Mas aqui, ó, se vocês quiserem uma boa leitura, a Fernandinha vai gostar dessa, ó. Fernandinha gosta dos casos escabrosos. O Érico Veríssimo, ele escreveu um livro que chama Incidente em Antares. Já leram esse livro, gente? Fala que sim, por favor. Esse eu nunca li. Amanda, você pode pegar esse livro, olha, eu vou mandar no grupo para vocês. Ele tem PDF de boa, assim. Esse Incidente em Antares, ele tem uma ideia muito poderosa. Um determinado dia, a elite de uma cidade lá do sul, eles saem do túmulo, ponto, e sentam na praça. Eles estão tecnicamente mortos, eles não sabem por que eles ressuscitaram, assim, tá? Tá todo mundo meio que apodrecendo, literalmente. E esses caras, né, que são essa elite econômica da cidade, eles sentam na praça e eles falam assim, olha, a gente já morreu, a gente tá fedendo, a gente tá apodrecendo, vamos colocar tudo. E eles começam a soltar tudo de podre da cidade no ventilador. E aí a cidade, primeiro, começa a feder, porque esses caras mortos estão ali, estão batendo papo. E ao mesmo tempo que é pra gente entender essas críticas sociais. Eles só conseguiram perceber tudo que eles fizeram de errado, e eles estavam muito de boa com isso, inclusive, quando eles morrem, e eles também não têm mais nada a perder. E aí eles começam a desmontar todo o sistema da cidade, de falar assim, olha, fulano de tal é traíra, fulano de tal rouba da prefeitura, fulano de tal rouba no judiciário, fulano de tal rouba merenda, o fulano de tal fez isso com a ciclana. E aí eles começam a jogar tudo no ventilador. A Globo, pessoal, fez uma série, um filme sobre esse livro, que eu nunca vi, tá? Então não posso recomendar. Mas o livro é maravilhoso. Chama Incidente em Antares, tá bom? A ideia de que eles não têm mais restrições, esses mortos, faz com que eles realmente sejam honestos pela primeira vez na vida. Assim. Então é muito poderoso isso, tá bom? Leiam esse livro que ele é maravilhoso. Vou mandar ele para vocês lá no grupo, daqui a pouquinho. E aí, pessoal, com esse tanto de revolta,
com esse tanto de revolta detonando a cidade, detonando o Brasil, o que vai acontecer? As elites param. Olha, você vê, as elites são safadas demais, gente. As elites param e falam assim, galera, calma aí. Eu sei que a gente deu poder para todas vocês. Só que todas nós elites, né, seja elite do Nordeste, seja elite do Norte, seja elite do Sul, do Sudeste, a gente está enfrentando revolta. Vamos fazer o seguinte, vamos parar de dar poder para todo mundo, a gente vai diminuir o poder de todo mundo, só que a gente para de cuidar dessas revoltas. O que vocês acham? As elites, em benefício próprio, topam perder o poder que elas estavam ganhando, para garantir com que elas não tenham mais trabalho com revolta. Então, o que eles fazem? Eles já tinham feito aquela autonomia do legislativo, já tinham feito a autonomia do judiciário, já tinham feito a autonomia do executivo. Aí eles viraram e falaram assim, olha, isso está dando muito trabalho, vamos desfazer? E aí os caras, em 1840, fizeram uma lei interpretativa do ato adicional. O que isso fazia? Tudo aquilo que eles tinham dado de autonomia, eles tiraram. E junto com isso, vai ser fundado por um grupo, tá bom? Chamado de liberais, o Clube da Maioridade. E o que esses caras queriam? Que o Dom Pedro II, desculpa, né? Que nesse momento ainda não era o segundo, porque ele não foi coroado, ele pudesse subir ao trono. Lembra que a idade para ele subir ao trono era 16. Nessa época, em 1840, ele tinha 14 anos. O moleque tinha 14 anos. E eles queriam que o Dom Pedro II, né, o Dom Pedro, que vai ser o segundo, tomasse e assumisse o poder do Brasil. E aí, por mais que todas as elites brasileiras discordassem entre si, elas preferiram se unir em torno desse ideal. E aí eles fizeram... Gente, tinha marchinha na rua, que era bem legal. Eles cantavam, tá? Depois, não sei se alguém aí toca alguma coisa, se alguém tocar, a gente olha. Mas eles tocavam assim... Queremos Dom Pedro II, ainda que não tenha idade, viva a maioridade. E aí eles saíam, tipo marchinha de carnaval. Não, marchinha de carnaval foi só na minha cabeça, gente, desculpa. Mas eles saíam na rua cantando isso, sabe? Essas palavras de ordem aí. E eles conseguiram, gente. Os caras deram um golpe neles mesmos. Porque eles tinham feito todo o processo da Constituição. Eles falaram assim, olha, vamos aprovar esse golpe da maioridade aí. E inseriram um menino de 14 anos para ser imperador do Brasil. Para que a figura dele, só a imagem dele, apaziguasse todas as elites brasileiras. E o que é mais impressionante, galera? O Dom Pedro II, né, que vai ser coroado, etc. e tal, a partir do momento que ele é coroado e ele assume o trono, realmente dá na cabeça das pessoas a ideia de que ele está com poder total. E aí as revoltas começam a diminuir. O Dom Pedro II, extremamente violento, gente, eu tô falando do moleque de 14 anos. Ele manda reprimir todas as revoltas com muita porrada, e ele começa a criar um período que a gente chama de paz imperial. Por quê? Porque ele desceu porrada geral. E só a figura dele, né, dele enquanto um imperador estando lá, faz com que a galera meio que acalme o coração. Por que eu tô falando disso com muita calma? Porque essa ideia do Dom Pedro II estar no poder é a mesma ideia que a gente tem dos presidentes do Brasil. Como se o presidente tivesse todo o poder do mundo. O que é mentira, né? Por exemplo, os vereadores dentro do município têm muito poder. E a gente não para pensar sobre isso. A gente discute muito sobre o papel do presidente e pouco sobre dos vereadores, dos prefeitos, dos governadores, dos deputados, dos senadores. Entende? Esses poderes também precisam ser discutidos. Mas essa ideia de que tem um poder central gigantesco numa capital é uma coisa que acalmou o coração dos brasileiros. Só que a partir do momento que o Dom Pedro II assume o poder, acabou o período regencial. E aí a gente começa a entrar no segundo reinado. Com um moleque de 14 anos. Já imaginaram vocês ficarem com 14 anos governando o Brasil? Como imperadores, imperatrizes? Esse aqui é o Dom Pedro II. Olha ele aí. Quantos anos você acha que eles tinham aqui? Uns 80? E 50 e poucos. Você acredita? Só esse tempo. Gastado. Ele tá muito gastado pelo tempo. Ele está muito desgastado. Mas o que acontece? Desde quando ele começou a ter a primeira barba, ele nunca fez a barba. Porque como ele entrou no poder muito novo, ele precisava parecer mais velho.
Gente, com 19, com 14 anos, ele já falava 5 línguas, tá bom? Quando ele chega ali por volta dos 20, ele domina 7 línguas. E 2 delas, essa aqui é a parte que mais me impressiona. Ele falava latim e grego fluentemente. Francês, inglês, espanhol, português e italiano, se não me engano. O Dom Pedro II, ele foi o primeiro brasileiro a usar o telefone. Sabia? Cara, E ele ligou, Não sabe para quem, sabia. Gui? Eu fiquei impressionada. Sabe para quem? ligou pra Com crush quem? dele. Não, ele falou com o inventor do telefone, no telefone, com o Graham Bell. Ele viajou para os Estados Unidos para conhecer o telefone, e aí lá, quando ele estava conhecendo, ele ligou e falou com o próprio inventor do telefone. O Dom Pedro II é esse cara que era super empolgado com novidades e tal, mas que chegou ao poder muito novo, gente. 14 anos é muito novo. É muito novo. Esse cara tinha só o Império do Brasil nas mãos. Já Ele tinha foi uma grande responsabilidade nas mãos. E ao mesmo tempo, Gui, muito poder também, né? Imagina, tipo assim, 14 anos, gente. Não sei assim. É claro que a gente tá falando de 200 anos atrás, mas é muito poder. E aí, então, ele era um cara, eu acho ele muito triste, né? Muito triste. Mas, enfim. Gente, Ele a foi Marina afadado a isso, infelizmente. fadado a isso. Então, tipo assim, a única coisa que ele estudou na vida dele inteira foi como governar, como fazer isso, como fazer aquilo. Ele perdeu boa parte da vida dele. Ele foi um cara muito violento, mas ele não foi tão crápula igual o pai dele, né? O pai dele era um crápula de carga maior, tal. Ele teve um grande Eu casamento, foi pensei que foi pior. Eu sei. Amandinha, os dois foram muito ruins, tá? O grande lance é que os dois foram muito violentos. Só que o Dom Pedro II tem essa cara de Papai Noel. Aí ele fica parecendo mais bonzinho, assim, mas ele não foi, não. Só que o Dom Pedro I, além de um cara tosco, né, assim como o filho dele, e violento, o Dom Pedro I tinha uma questão moral dele que era muito baixa, né? De bater na esposa, de traições, enfim. Que o Dom Pedro II já não tem. O Dom Pedro II é o Ele cara já que se fala. começou bem, no caso, né? Assim. Ele não tinha muita escolha também, né, Gui? A vida dele foi toda controlada o tempo todo. Assim. Não, Ele mas digo assim, na hora que ele tomou o poder, ele já começou bem com a influência. começou bem com a influência, já desceu a porrada geral, assim. Mas depois eu falo das revoltas, assim. Pessoal, a Marina entrou aí, ela vai assumir aí as aulas com vocês agora, eu não sei de quê, porque eu perdi essas mensagens no grupo. Ei, Marina, tudo bom? Ei, eu tava super entretida aqui com a aula. A gente tá falando mal do Dom Pedro, a gente adora falar mal aqui. A aula de história é fofoca o tempo todo. Melhor, a aula de história é tudo de bom. Não, depende. Tem umas aulas chatas, assim. Hoje foi de regência, então eu fui bem rápido, porque todo mundo odeia essa aula. Que tem muita revolta. Você perguntar para os meninos, já esqueceram tudo. Já, Mas pessoal? tem fofoca, descobri várias Oxe. curiosidades aqui de Dom Pedro. Que isso, você tem que ver como que o Dom Pedro I chamava a amante, ele assinava as cartas para a amante dele. Ele assinava assim, seu diabinho. Cartas extremamente picantes, minha Meu filha. Deus. Sabe qual que é o problema? Como ele era imperador, a gente tem acesso até hoje às cartas dele. Se Que ferrou. coisa genial. O que é um print vazado perto disso? Nossa, que isso. O problema é ficar descobrindo o que eles estão chamando cada coisa de quê. Então, Nossa, tinha um nome interessante, né? Membro desonesto. Agora fica. membro desonesto. Agora imagina quanto tempo que a galera demorou para descobrir o que era um membro Membro desonesto. desonesto. Nossa. Era Esperto. isso. Eu achei esperto. Usar codinomes. Não era codinome, eu acho que era nome comum, a gente Era que demora para pegar. Tem aquela parte também de quando fala na Europa, da rainha da Elizabeth. Aquele do Henrique VIII, que teve. Safado. Morreu de Essa parte é sífilis. muito boa. Muito boa. Ele morreu de sífilis. Essa fofoca é boa. Essa é boa. A Eu vou Marisa já contou, participar da pessoal? aula. Não. Do Henrique VIII, que casou Não. 6 vezes. Não, essa Não, história não não. dá para esquecer, então ela não contou. Essa não dá. Gente, depois eu conto pra vocês então. Se a Marisa não contou, eu sei tudo. Se é fofoca, gente, fofoca e casos de família é comigo. A Marisa é muito delicada para contar fofoca nesse nível. Mas Henrique VIII, cachorrão total. E não sabia nada de biologia. Colocou a culpa na mulher, mas a culpa era dele. É, O espermatozoide dele que era bichado. os biólogos sempre sofrendo, né? Sempre sofrendo. E sempre injustiçados. Sempre. Então, pessoal, ó, Marina com vocês. Boa sexta-feira para vocês. Bom feriado, descansem. Tá bom? Boa noite.
Boa noite. Aí, ó, Marina, Boa você quiser noite, ajudar a teacher. Amanda? Boa noite. A Amanda tá precisando de ajuda lá na casa dela. Tem 2 bebês vendo galinha pintadinha lá, ó. Tem um Nossa. vomitando pra cá, um vomitando pra lá, e ela tentando ter aula. Falei pra Vamos colocar o time na vamos frente. começar a falar aqui das espécies das galinhas, a gente já entra na música, faz toda uma paródia. Qual que é a espécie Boa. de galinha que é a galinha pintadinha? Ela é uma galinha da Angola que deu errado? Uma mutação bem diferente, que ficou amarela, E azul. ela veio direto das profundezas do coisa ruim lá. Porque hipnotizar a criança daquele jeito. Não, ela canta, a música nunca sai da sua cabeça, é pior que o Baby Shark. São boas coisas aí, filha. O problema é assim, quando junta galinha pintadinha e Baby Shark, vira um mundo de bita. E aí você já entrou no multiverso. Que você não sabe Acabou, você nunca mais vai sair disso. Você está preso para sempre. pra sempre. Pessoal, beijos, boa sexta, boa Beijo, aula. Rafael. Tchau, tchau, Marina, brigadão. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau, Fernandinha. Que bom ouvir sua voz agora, hein? Tava aqui Você o tempo falou todo. pouco comigo. Você falou pouco hoje comigo, hein? Tô de olho em você, Fernandinho. Tchau, tchau. Bom feriado. Vocês também, Tchau. gente. Descansem. Ei, gente, Oi, oi. a história é muito bom, né? Não tem condição. Eu História, também amo aula história. Amo história. história, português, biologia. É bom. Aí sim. Mas sério, eu amo